Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira Abreu. Estou aqui mais uma vez para bater um papo contigo na nossa unidade 3. Vamos falar um pouquinho aí hoje sobre gestão de pessoas. E que tema legal, né, pessoal? Falar sobre pessoas é uma das coisas mais importantes aí num assunto e na vida de um gestor, tá? Lembrando que quando a gente fala de gestão de pessoas é um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. Por que eu trago para você esse conceito aqui do autor chamado Dutra, que inclusive conceituou aí, esse conceito está na nossa unidade de aprendizagem. Porque, pessoal, quando a gente fala de pessoas, a gente fala do cerne mais importante dentro das organizações. As organizações precisam de maquinários, precisam de tecnologia, precisa de muitas coisas, muitas, mas a mais importante, a mola mestra, né, é justamente as pessoas. E lidar com pessoas é o fator principal para as empresas obterem os seus sucessos e alcançar os seus resultados. Tá? Então, por isso que a gente precisa falar sobre pessoas. É, Quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala das atividades da gestão de pessoas, a gente tem algumas atividades na gestão de pessoas que ou que são fundamentais. Né? A atração de pessoas, atrair pessoas, é, separar pessoas, né? Ou seja, você tem um momento de recrutamento e de seleção, atrair e separar. Você tem a manutenção de pessoas, você tem a motivação de pessoas, o treinamento de pessoas e o desenvolvimento de pessoas. Então, quem faz todo esse arcabouço acontecer é justamente a área e o gestor de pessoas. Tá? Como eu falei para vocês, pessoal, no conceito do Dutra, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tem de um lado a organização, a empresa, e de outro a gente tem os interesses individuais, os interesses das pessoas. E para que unam uns aos outros, a gente precisa ter esse mediador, que é justamente o setor de pessoas, que a gente chama de gestão de pessoas, ou os recursos humanos. Né? Então, esse setor ele acaba alinhando também as competências necessárias e as competências individuais. De um lado, você tem as competências necessárias para aquela organização e, de outro lado, você tem as competências individuais das pessoas. Quando eu falo de competências necessárias, eu estou falando das competências, né, que a empresa ela escolhe, né, justamente para que ela possa ter ali um perfil de pessoa atuando dentro dela. Ou seja, para a empresa alcançar o seu resultado, ela não pode alcançar o seu resultado de qualquer forma. Ela precisa ter uma missão, uma visão, valores, né? E as competências necessárias que envolve toda a empresa, né? Elas precisam atenuar e deixar bem transparente para todos, né? Que essa competência ela precisa estar ali logo no período que a pessoa entra em contato com a empresa, para essa pessoa possa ver e identificar se ela tem essas competências para trabalhar naquela organização. Né? Então, as empresas hoje, elas tentam externar isso para que todos os candidatos possam já ficar sabendo o que a empresa precisa, ou seja, quais são as competências, os valores necessários para você atuar dentro daquela organização. Né? E, para isso, a empresa cria lá os seus valores. E, por outro lado, nós temos os conhecimentos, as competências individuais, né? Que são as habilidades, conhecimentos, habilidades e atitudes que cada pessoa precisa para exercer aquela função. Então você tem as competências e os valores necessários para atuar dentro da organização e, por outro lado, você precisa do conhecimento, habilidade, né? E a habilidade e as atitudes daquela pessoa para atuar naquela área ali. Tá? Então é importante demais a gente ficar atento aí aos conhecimentos, às habilidades, às atitudes necessárias que você precisa para atuar em determinada posição, para determinado cargo, determinada função. O que é o conhecimento? O conhecimento é o conjunto de informações necessárias para a realização de alguma tarefa. O que é habilidade? É a capacidade de executar atividades inerentes a uma determinada função, mobilizando o conhecimento adquirido e manuseando os instrumentos e equipamentos de trabalho. E as atitudes? É o conjunto de comportamentos relacionados
a determinação e a motivação do indivíduo para realizar e desenvolver algo. Então, juntando conhecimento, né, habilidades e atitudes, você tem o arcabouço necessário, que são as competências individuais para você exercer a sua função. Tá? Então, por isso, pessoal, a gente precisa entender o que a empresa oferece, não só como valores e benefícios, mas como valores também, não só valores monetários, mas valores pessoais. E a empresa quer saber qual é o teu conhecimento, quais são as suas habilidades e suas atitudes, se você está apto a trabalhar ali dentro, naquele cargo. Para isso que existe, dentro de um recrutamento e seleção, né, justamente uma das etapas é você estar fazendo a análise do cargo. Né? Ou seja, você tem ali os objetivos daquele cargo, né, as funções daquele cargo, e você tem o currículo da pessoa, justamente para você bater o que o cargo quer e o que a pessoa oferece. É por isso que muitas empresas hoje elas acabam atenuando muito a entrevista de emprego para justamente tentar tirar da pessoa todas as informações necessárias para que o avaliador, naquele recrutamento e seleção, ele possa ter ali a certeza que não está errando ao contratar uma pessoa, e o recrutamento e seleção tem ficado cada vez mais rígido. Tá, pessoal? Então, eu falei para vocês já um pouquinho de treino de recrutamento e seleção. Né? Recrutar é você atrair pessoas, né? Selecionar é você separar pessoas, mas a gente tem também o treinamento, nós temos também o desenvolvimento. Né? Tudo isso é muito importante para o departamento de recursos humanos ou a gestão de pessoas. A função de treinamento, pessoal, nada mais é do que você treinar o colaborador que acabou de chegar na empresa. Ou seja, ele acabou de chegar, ele precisa ser inserido no grupo, ele precisa ser treinado para aquela nova função que ele está recebendo. Né? Então, ele está ali de forma aberta a aprender todas os conhecimentos, habilidades e novas atitudes para ele estar integrado naquela equipe ali. Por mais que ele já tenha a capacidade dele, o treinamento dele, a formação dele, ele precisa agora ter o conhecimento da empresa, as habilidades da empresa e as atitudes que a empresa espera desse novo funcionário. Por isso a importância de treinamentos. Né? A empresa que se preze, né, ela precisa sempre ter ali um treinamento, até mesmo para não só novos colaboradores, mas para colaboradores que já têm anos na empresa, para que a empresa sempre esteja em contato com os seus colaboradores, que produzem, que prestam serviço, e eles possam estar pensando como o empreendedor, o dono da empresa, o diretor, o gestor, ele pensa. Aí nós temos também o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O nome já diz, desenvolver. Né? Ou seja, a empresa ela vai começar a desenvolver novos comportamentos, novas habilidades, novas atitudes, com novos conhecimentos para os colaboradores. A empresa está observando que existe um vácuo, um gap que precisa ser solucionado e preenchido com um novo treinamento. Só que esse novo treinamento já se transforma num desenvolvimento, porque você está desenvolvendo novas habilidades, novas atitudes, novos conhecimentos. Então é importante você entender que o desenvolvimento hoje é tão importante quanto o treinamento. Tá? E por que a empresa ela trabalha tanto com treinamento e desenvolvimento? Para sempre o assunto motivação estar dentro do que a empresa precisa. Né? Então, estou falando de motivação, estou falando de movimento, de mover. Então, o que é motivação? São as forças que dirigem e sustentam os esforços de uma pessoa para uma determinada posição ou direção. Né? A gente sabe que existe a motivação interna, a motivação da própria pessoa, mas também nós temos, né, a motivação externa. Quando a gente fala de motivação interna, a gente está falando das necessidades, da vontade de ter, dos desejos, das aptidões, né? A gente está falando dos interesses, de valores pessoais, de habilidades pessoais. Então a empresa também ela atua nisso. Né? E a empresa também tenta, de alguma forma, motivar externamente, né? Oferecendo novos aumento de salário, novas funções, novos benefícios, novas recompensas para que essa pessoa ela possa estar ainda mais motivada para
atenuar e desenvolver um trabalho melhor. Tá? Tudo isso, pessoal, está dentro da teoria, né, de Maslow, a teoria da motivação. Né? Que teoria é essa, professor? A teoria das necessidades de Maslow, em que nós temos 5 faixas ali de uma pirâmide, em que você tem as necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade de afeto social, necessidade de autoestima e necessidade de autorrealização. Cada uma dessas necessidades faz o ser humano agir de uma forma diferente. Tá? Então é importante a gente entender, identificar a falta de motivação ou outros fatores que têm atenuado aí o tratamento do teu colaborador ou do colaborador da empresa e você trabalhar em cima disso, tá bom? Estamos falando de comportamentos, gestão de pessoas é comportamentos, tá, pessoal? Acho que é isso. Né? Se você tiver alguma dúvida aí da unidade 3 ou de outro assunto, me procure lá no Fale com o Professor, no Fórum de Dúvidas. Tá bom, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.